Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar o estudo da matemática básica, tá bom? A abordagem que eu vou trazer aqui, ela não vai ser uma abordagem como é nas escolas, tá bom? Eu vou mesclar algumas coisas, eu já vou ter um entendimento de que você conhece alguns conceitos muito básicos, tá bom? Nós vamos relembrar esses conceitos nas operações matemáticas, certo? Não na aula de hoje, nas próximas aulas, mas vai ser de uma forma diferente, tá bom? Uma forma diferente que é abordada na escola, tá legal? Então, seja bem-vindo. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, deixa um comentário e vamos lá. Tá certo, então, o primeiro conceito que nós vamos ver é o conceito de uma coisa que é contínua e uma coisa que é discreta. Como eu falei, eu já penso que você tenha algum conhecimento do que são números, do que são quantidades, né? Então, a partir disso, nós vamos construir o teu conhecimento. No entanto, eu vou dar uma revisada por alguns conceitos básicos que vão nos ajudar a poder ver as operações básicas, a poder ver a matemática em si de uma outra forma. E eu espero que com isso você consiga fixar melhor o conteúdo na tua mente, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos ver vai ser a diferença entre uma coisa contínua e uma coisa discreta. O que são coisas contínuas e o que são coisas discretas? Bom, basicamente, uma coisa discreta, vou começar a falar discreta, tá bom? Uma coisa discreta é aquilo que você pode contar, é aquilo que acaba caindo no número inteiro. E quando eu falo inteiro, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer, por exemplo, o número de gols em uma partida, né? Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, e assim por diante. Então perceba o seguinte, o número de gols, né, em uma partida de futebol não tem como ser 1,5 gol. Não tem como ser menos 1 gol, tá certo? Então, são coisas que você pode contar. Então, 0, 1, 2, são partes inteiras. Então, se uma coisa discreta são coisas que você pode contar, são partes inteiras, 0, 1, 2, 3, 10, 20 e por aí vai, uma coisa contínua é justamente o contrário. É algo que você mede. Exemplo, altura. A minha altura, eu tenho 1,80 m. Então perceba que entre o número 1 e o número 2, se nós fôssemos usar uma trena, a minha altura ia ficar mais ou menos aqui, assim, ó. Correto? Temperatura. Temperatura, nós sabemos que a temperatura é feita numa escala que é a escala Celsius. E aí eu tenho aqui o ponto zero, e aí eu posso ter temperaturas positivas que estão à direita do ponto zero, e aí pode ter 32,3 graus, 35 graus, que é a temperatura que faz aqui na minha cidade, às vezes, 28 graus. No entanto, há regiões onde a temperatura ela é uma temperatura negativa. Quando eu falo que a temperatura é negativa, quando o jornal fala que é uma temperatura negativa, exemplo, menos 3 graus. O que isso significa? Que são 3 graus abaixo do zero, né, dentro da minha escala. Menos 3 graus. Aqui está um desenho sem escala, ok? Mas só para exemplificar aqui o que é uma coisa contínua e o que é uma coisa discreta. Então, por aqui você já percebe o seguinte, uma coisa discreta é aquilo onde o meu objeto de interesse ele vai ser unitário. Então, vai ser 1, 2, 2 unidades, 3 unidades, vai ser uma coisa completa. Uma coisa contínua não, é uma coisa que eu posso medir, é uma coisa que na minha representação vai haver esses números quebrados, tá certo? Beleza. A partir disso, então, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: para que servem os números? E a partir dessa pergunta, para que servem os números, é daí que eu vou construir a ideia dos meus conjuntos numéricos.
Mas antes de construir essa ideia de conjuntos numéricos, vamos ver para que servem os números, tá certo? Vamos lá. Então veja só, para que servem os números? E eu trouxe aqui 5 utilidades no nosso dia a dia. Se você for perceber, né, tudo tem número. Desde o momento que você acorda, que você vai olhar as horas no seu relógio ou no celular. Aí, se você pega um ônibus, você precisa saber qual que é o número do ônibus. Se você chega no teu trabalho e aí você tem uma fila para poder comer, né? Você tem a sua posição naquela fila. Se você vai ligar para alguém, você digita um número. Então, os números eles estão incluídos no nosso dia a dia de tal forma que é impossível a gente não utilizá-los, né? Então, eu não trouxe aqui a ideia de como se fosse construindo os algarismos, certo? E, como eu falei, eu já penso que você tem essa ideia de algarismo, de número, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós podemos saber para que servem os números, que foi a necessidade principal pelo qual descobriu-se os números, é a contagem. Então, muito antigamente, os agricultores eles precisavam saber como que estava o seu rebanho, as pessoas na aldeia, os chefes tribais, né, das aldeias precisavam ter um controle da quantidade de pessoas dentro das suas tribos. Então, a primeira serventia dos números é justamente as contagens. E aí, lembrando daquilo que nós falamos, as contagens, né, elas vão nos dar números inteiros, tá bom? Então, a contagem ela vai expressar uma quantidade. Medir. E aí, aqui na medição, entra aquilo que eu falei mais cedo a respeito de coisas contínuas, tá bom? Coisas contínuas. Então, medir pode ser temperatura, pode ser massa, pode ser tempo, pode ser força, que aí é um conceito já lá da física, correto? Ordenar. Ordenar é justamente colocar em ordem. Então, exemplo, eu posso ter ali uma escada, né, uma escadaria, e aí eu tenho o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto degrau, correto? Então, vamos colocar em ordem, né? Pode ser, exemplo, a sua posição numa fila, para quem faz computação, a posição de um certo elemento dentro de um vetor ou dentro de uma matriz, a posição daquele elemento ali, correto? Então, isso é ordenar. Codificar. O exemplo mais clássico que nós temos aqui são os nossos números de telefone. Então, nosso número de telefone é um código, correto? E aí, quem é da área de telecomunicações sabe o que ele está codificando. Outra coisa que serve para codificar, que nós usamos como codificação, são as nossas coordenadas geográficas, né? Então, as coordenadas geográficas nós sabemos que temos ali latitude e longitude. Aqueles dois vão dar uma posição que são a posição de certo elemento no globo terrestre. Então, é um tipo de codificação também. E representar valores, e aqui nós estamos falando, então, de dinheiro, seja o real, o dólar, o euro, o iene do Japão e por aí vai. E aí, pessoal, perceba o seguinte, o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Para cada uma dessas coisas, você vai ter um número inteiro, como eu falei. Você vai ter um número que ele vai ser negativo, no caso de temperatura, um exemplo. Ou pode até ser, no caso de representação de valores, né, um saldo negativo. E aí pode estar combinado um número negativo com um número quebrado. Né, ele vai ter ali uma parte 1,75, exemplo. Então, aquele 1 é uma parte inteira, 75 é uma partezinha quebrada. E aí nós vamos entender o que são essas coisas quebradas, tá bom? Então vamos passar por quadro aqui agora. Veja só
essa reta aqui, onde eu coloquei 1 e 2. Entre o número 1 e o número 2, existem infinitos números. Porque se você for pegar, se você colocasse uma régua aqui em cima, certo? Esse ponto você chamasse de 1, esse ponto você chamasse de 2, você ia perceber o seguinte, que na tua régua ia ter vários risquinhos. E aí esses riscos indicariam o quê? Indicariam quanto que esse todo foi dividido. Se nessa minha régua, dessa distância daqui para cá, eu tenho, por exemplo, 20 riscos desses, significa que eu peguei essa uma parte e dividi em 20. Então, beleza, eu tenho aqui, dividi em 20. Se eu pegasse esse ponto aqui, ó, esse ponto bem aqui, esse ponto ele está entre 1 e 2. Como que eu faço para saber quem vem depois aqui da vírgula? É só pegar, né, a quantidade de espaçamentos que eu tenho aqui que foram divididos. E aí, por exemplo, aqui pode ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,8. Claro que o desenho está fora de escala, tá bom? Mas é só para a gente fazer uma representação aqui. Então, perceba que no nosso dia a dia nós vamos ter números inteiros, esses números quebrados e números também negativos, tá? Menos 3 graus, por exemplo. E aí é importante você ter essa ideia porque lá na aula que nós fomos falar de conjuntos numéricos, é quando eu vou poder falar o seguinte, olha, existem o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e assim por diante, tá certo? Então, espero que tenha ficado bem claro até aqui para que servem os números e vocês terem percebido a quantidade de representações diferentes que nós temos com relação aos números, tá legal? Então é isso aí, se você gostou dessa aula, compartilha se tem alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo. Muito obrigado e até a próxima.